primeiro passo, ver quais os passos da sequência que a criança já tem habilidade para fazer e o que ela não tem, e começar com aqueles programas, aquelas atividades que você percebe que a criança já tem mais, já sabe mais coisas do que, né? E aí, por que a gente quer fazer isso? Porque a gente sempre quer facilitar, maximizar a chance da criança ter sucesso. Pense sempre nisso. A gente não tá ali. Eu sei que, por exemplo, às vezes pai, professor, fica irritado, né? Que ninguém é de ferro. Às vezes a gente se irrita com a criança e às vezes a gente quer quase que se vingar mesmo, fazer um negócio. Quero ver se você faz isso. Mas a gente tem que sempre pensar, o que a gente não tá lá para punir ou para criar desafios que sejam difíceis demais para a criança. A gente está lá para ensiná-la, para ajudá-la a ter sucesso. Isso é a razão principal da gente estar lá, né? Atenção, gente. Por favor. Vamos estar aqui comigo para continuar. Então, passa para a próxima, por favor. Ups, passou demais. Pronto. Aí, veja só, a gente já quebrou, fez a análise da tarefa, já quebrou a tarefa, digamos, em pedaços. E aí, o que a gente faz? Né? A gente pode ensinar esses pedacinhos formando o que a gente chama de uma cadeia, né? Uma sequência, certo? Então, o que seria a técnica de ensino em cadeia? Ensinar cada passo da sequência por vez, mas ligando-os como em uma cadeia. E aí, assim, como é que a gente faz isso? Tem várias formas. Você fez a análise da tarefa, você tem cada passinho. Você percebeu que a criança sabe mais fazer mais coisas do começo da cadeia? Você pode começar assim, tipo, ensinando as primeiras etapas, tipo, o que vai ser ensinar? Se ela já sabe, vamos dizer, quer usar o banheiro, a criança já sabe tirar as calças, né? Vamos dizer, ir até o banheiro e abaixar as calças, ela já sabe fazer isso, mas ela não faz de forma sistemática. Ela sabe no sentido de que ela sabe como fazer isso fisicamente, mas ela não faz quando você diz tira as calças, ou abaixa a calça, sei lá. Então a gente vai começar o treino com isso. Ela vai fazer a última coisa, ou aliás, a primeira coisa, mas com o seu direcionamento. Então você vai dizer, fulana, vamos chamar ela do quê? De Maria. Maria, agora abaixa o shortinho, ou short, seja lá o que for. E se ela não te atender o comando, você vai botar a mãozinha, você não vai fazer por ela, você vai colocar a mãozinha dela para ela fazer. Então, não é fazer por ela, é importante que ela faça. O restante você pode fazer por ela. E aí, o que acontece? Ela só precisou fazer uma coisa da cadeia, o resto você fez, certo? Depois, quando ela tiver ela de tanto repetir isso, você vai perceber que ela já vai chegando no banheiro, ela mesma já vai fazendo. Aí você diz, pronto, já dominou essa parte, agora ela vai fazer a próxima também. Que ela vai não só tirar o short, vamos dizer, e tirar a calcinha, ou então depois sentar, e aí você vai seguindo, e aí você vai exigindo que ela faça cada vez mais passos da cadeia, até que ela consiga fazer todos sozinha, certo? Só que isso a gente chamaria ensino encadeamento de frente para trás, que ela começou com as primeiras coisas. Eu, pessoalmente, acho mais legal o encadeamento de trás para frente. O que é isso? Eu vou explicar o que é o encadeamento de trás para frente e por que eu acho que é importante, certo? O encadeamento de trás para frente vai ser a mesma coisa. Você dividiu todos os passos, só que você vai fazer todas as coisas para a criança quando chegar na última coisa da sua lista. Vamos dizer, enxugar as mãos. Se for a última coisa da sua lista, enxugar as mãos, escovou os dentes, ou então usou o banheiro, a última coisa da sua lista, enxugar as mãos. Você vai fazer o quê? Dar a toalha para ela e direcioná-la. Se ela já souber enxugar as mãos, né? Você vai só dar o comando. Se ela não souber, você vai fazer o quê? Direcioná-la. Então, vou usar
minha amiguinha aqui, né? Então, vamos dizer, deixa eu ver se tem um copo vazio. Tem um copo vazio aí? Espera aí. Joia. Tá limpo? Tá, joia. Então, a gente vamos dizer que eu vou ensiná-la a beber água, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para ela. Vamos dizer que o último passo é colocar o copo de volta na mesa, certo? Então, deixa eu ver. Eu vou fazer feito Silvio Santos. Espera aí. Deixa eu ver se dá para fazer feito Silvio Santos. Ele não tinha um negócio assim? Ainda tem? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver. Atenção, pronto. Dá? Ótimo. Então, gente, olha só. Então eu vou fazer tudo pra ela primeiro e depois, o último passo eu vou deixar ela fazer. Agora só que aquela coisa, o último passo não é que ela vai, eu quero que ela faça independente, só que quando eu tô começando a ensinar, eu não posso exigir que ela já faça independente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou direcioná-la a fazer a última coisa só, né? Então, tipo, eu dei a água pra ela. Peraí. Eu vou tirar o microfone por enquanto. Alguém segura pra mim? Não, porque você é minha... Não. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Eu dei a água, né? A última coisa é botar a água na mesa. Então, eu não vou fazer pra ela essa parte. Eu vou deixar que ela ponha na mesa. Faz de conta que tem uma mesa aí, pronto. Isso! Muito bem, você bebeu água. Então, o que aconteceu? Ela só teve que fazer a última parte, que é colocar o copo à mesa. Fácil, simples. Mas quando ela terminou, eu digo, isso! Muito bem, você bebeu água. O que aconteceu? Eu elogiei, ela recebeu um reforço por aquilo que ela acabou de fazer. Por que isso é vantajoso? Porque de todas as práticas, ela vai estar sempre terminando. E assim que ela termina, ela vai ganhar um reforço. Então, aí deixa eu dizer, aí vamos dizer que ela já faz, certo? Aí você vai pegar independente e... Então, vamos pra cá. Aí, tipo, eu dei a água, tudo, aí ela já vinha até com a mãozinha, porque você vai perceber que ela já vai antecipar. E aí você põe na mesa. Não, põe na mesa. Isso. Pronto, aí ela já tá fazendo isso só. Daqui a pouco... Eu vou fazer o quê? Eu vou dar água, aí eu paro aqui, depois que ela bebeu, e ela pega da minha mão e põe lá. Daqui... Oi? De trás pra frente é melhor. Por quê? Porque ela vai estar sempre terminando. E quando ela termina, ela sempre recebe um elogio, um reforço. Daqui a pouco eu vou parar antes de chegar à boca. E aí ela... faz o resto. Daqui a pouco, eu só vou trazer o copo até aqui. Ela pega, toma e põe lá. Daqui a pouco, eu só vou botar o copo aqui na mesa, na frente dela. Ela vai pegar, beber e botar de volta. Faz sentido? Então, certo. Joia. Pronto, muito bem. Yeah, você bebeu água. Então... A vantagem para mim desse de trás para frente é só isso, porque se eu tô fazendo 10 vezes isso, aí o que acontece? Todas as 10 vezes, ela foi sempre a pessoa que terminou a tarefa. E quando ela terminou, eu digo, nossa, que legal, você bebeu água. Isso pode ser para vestir meia, vestir roupa, escovar os dentes, várias coisas. Inclusive, tem um livrinho em inglês que, infelizmente, não tem em português, mas eu acho que vocês, como consumidores, talvez podia pedir para alguma editora para traduzir, né? Que o nome do livro é... Eita, eu vou ter que dizer em inglês? Tudo bem? O nome é Steps to Independence, que são passos para a independência. Né? E é como ensinar crianças habilidades do dia a dia, que é tudo nesse método, mas tem de tudo, atacar, como é? Dar laço em cadastro, fazer a cama, atacar cinto, né? Se vestir, se despir, escovar os dentes, pentear o cabelo, tudo. E é muito bonitinho, porque o nome é, eu acho que é Bakeman.
Beckman. Não, o nome do livro. Steps to Independence. É STEPS. Steps. Aí espaço, to, TO, espaço de novo, Independence, que é igualzinho a independência, só que é Independence CE no fim. Certo? Oi? Então, a editora de lá eu não lembro, mas sabe o que eu posso fazer? Pronto, se vocês botarem um nome e clicarem, vocês vão conseguir achar. O problema é que eu acho que para ele ser traduzido, vocês não falam com a editora dele, não. Vocês têm que falar com alguma editora no Brasil e ver se eles teriam interesse em fazer a tradução, não é isso? Oi? Não, ele é normal, não é enormemente grande, não. Mas eu acho que é Beckman. Eu tenho que olhar aqui. Daqui pro fim, eu dou para vocês certinho. Mas, assim, é super interessante, principalmente para essas habilidades que são grandes e que são habilidades básicas do dia a dia, que são importantes, né? Então... O que foi? Tá quebrada? Troca. Mas enfim. Então esse é o encadeamento de trás para frente. E como eu falei, a vantagem é que ele vai estar sempre terminando. Próxima, por favor. Minha assistente. Então, olha só. Antes de entrar em modelagem, é porque já começou a modelagem. Outra coisa é que nesse ensino em cadeia você pode encontrar alguns passos que requeiram mais treino fora dali. Por exemplo, abrir e fechar a torneira. Você detectou que abrir e fechar a torneira é particularmente difícil. Então você vai, não necessariamente como parte de escovar os dentes ou ir ao banheiro, você vai ficar trabalhando com a criança fora dali, só abrir e fechar, até ela conseguir pegar essa parte. Porque às vezes até como fisioterapia, gente, que você precisa realmente trabalhar repetitivamente o movimento para conseguir, né, desenvolver. Oi? É muito difícil. Então, aí você vai ter que ver assim, começar. E aí isso é muito legal, um trabalho interdisciplinar. Porque, tipo, coisas oral-motora, tem muitos exercícios de fono que ajudam, né? Tem algumas coisas de fisioterapia, terapia ocupacional. E aí, se você tiver alguma equipe, nem que seja para consultar, para ver assim, tem alguma técnica para desenvolver o fortalecimento da musculatura para fazer esse movimento, né? Então tem criança que já sabe soprar. Tudo bem. Tem um exercício que eu fazia eu botava aquela brincadeira que você falou, Isso. A boca, eu fazia com a água. Isso. Eu estava no banho, eu fazia encher e apertava. Então ele achava legal, essa coisa de botar pra fora. Isso. Mas foi ele mesmo a fazer. Exatamente. A atividade que eu achava legal botar pra fora, eu apertava rápido antes dele engolir qualquer coisa e aí ele mesmo. Você tem que ser criativo e tem técnicas, assim, alguns exercíciozinhos que você... E aí você vai ter sempre que tentar combinar com o quê? Com motivação. Atividades que sejam interessantes, que eles gostem, aí eles tentam. Exato. Aí, tipo, se ele já sabe soprar, pode ser começar, tipo, pôr alguma coisa nos lábios para ele soprar. Isso. Bolinha de isopor. Toda trituradinha. Bota na mesa e dá canudinho primeiro. Isso. Soprar com a boca. Isso. E aí você vai vendo que esses movimentos vão ser pré-requisitos para que ele desenvolva a capacidade de cuspir de verdade. Então, assim, se tem alguma coisa dessa cadeia, né, que você identifica que é especialmente difícil para essa criança, você vai ter que retirá-la da cadeia. Retirar da cadeia parece coisa de preso. Você vai retirá-la da cadeia, vai trabalhar aquilo, criar um programa só para trabalhar e treinar aquela habilidade. E aí, quando você vê que a criança já conseguiu, você vai começar a introduzi-la de volta na cadeia. Vai ser preso de novo. Não, eu tô brincando que vai ser preso. Então, isso é uma técnica que é muito legal. Primeira coisa, quebrar, mesmo que não seja uma atividade, uma habilidade que você precise de quebrar em passos, digamos, como escovar os dentes, tomar banho, o que for, você pode sempre
quebrar, seja lá o que você for ensinar, em coisas menores. Como eu falei, se é ensinar a escrever uma letra, esse é seu objetivo, você nunca vai começar já pedindo para ele escrever a letra. Você vai ter que pensar qual é o passo menor envolvido nisso, né? Então não é só atividades, como eu falei, tipo uma sequência de ações, mas pode ser uma coisa do tipo passar um traço, aprender primeiro a segurar um lápis, ter coordenação. Uma coisa que acontece muito é que quando as crianças começam a escrever, eles escrevem com muita leveza, quase não, ou com muita força. Então tem que aprender a regular, né? Isso. E a coordenação para saber que aquele movimento, você controla o movimento, né? Ele vai daqui até aqui. Por isso que, assim, tipo, algumas pessoas, muitas mães, né? Eu tenho dado a dica de trabalhar como se trabalha na escola, de botar. Ou você pode botar um xizinho, ou então, tipo, ligar uma bolinha a outra bolinha, porque dá à criança a dica de que tem um começo e tem um fim. Ele não vai simplesmente riscar, ele vai riscar deste ponto a este ponto, que às vezes eles não conseguem controlar. Então é uma coisa de começar a desenvolver a habilidade mesmo de coordenação motora, né? Então ele tem que praticar. Como é que ele pratica? É como crianças que praticam caligrafia. Todo mundo, na minha época, eu tive cartilha de caligrafia. Quem aqui teve? Pois é, por quê? Porque a gente não está acostumado, os nossos dedinhos e o nosso cérebro não estão acostumados a fazer aquele movimento e sai imperfeito. E como é que a gente chega a... pode não chegar à perfeição, mas como é que a gente melhora? Exatamente. Então não é nada diferente para esses meninos e meninas e jovens e adultos, né? A gente vai começar, e aí mais uma vez eu digo, não importa o tamanho e a idade, certo? Se você quer desenvolver uma habilidade, você vai ter que pensar qual é a coisa mais simples desta habilidade que eu posso começar a trabalhar. E aí você vai começar, tem até umas fotos, eu acho que eu tenho aqui, não sei, que é assim, um homem grande, ele tá aprendendo a soprar bolinha de sabão. Eu acho que eu tenho aqui no slide, que vocês vão ver mais daqui a pouco. Que assim, e daí? É um homem, mas ele tá aprendendo a soprar bolinha, tá aprendendo a parear, tá aprendendo as coisas que a gente imagina que uma criancinha, mas e daí? Nunca é tarde para começar, e ele vai aprender um monte de coisa também, independente da idade. A gente não pode pensar que é só, já passou da idade, agora dançou. Não. A gente pode começar de todo jeito. E a outra técnica, que eu até já falei algumas vezes aqui, é o que a gente chama da técnica de modelagem do comportamento. O que é modelar? Vamos pensar um pouquinho sobre o que é modelar. O que vocês acham? Não... dá uma forma, né? E aí eu sempre penso, eu tenho na imagem, na minha cabeça, sabe os artesãos ou artesãos? Artesãos, né? Quando eles estão trabalhando, o que é que faz? Tem aquele negócio que roda assim, aí eles vão moldando, né? Moldando, e aí a coisa que é totalmente amorfa vai criando uma forma mais e mais parecida com aquilo que ele quer que seja o produto final, não é isso? Não é assim? Então é a mesma coisa. A modelagem do comportamento vem dessa ideia. Gente, eu tô ouvindo barulho, vou dar o time out. É lá fora. Tem como fechar a porta ou vai ficar muito quente? Não, se ficar quente pode deixar aberto mesmo. Mas enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai inicialmente reforçar qualquer comportamento que apenas se aproxime do comportamento desejado e gradualmente começar a reforçar comportamentos que se aproximem mais e mais do comportamento desejado. Então, é como se a gente estivesse dando pista para a criança assim, você está indo na direção certa, é isso aí. Vamos, continue assim. Porque aí, por exemplo, né? Esse comportamento, imitar a palavra bola, vamos dizer. Então, quando você estabelece contato de olhar com a criança, né? E aí você vai fazer assim:
bola, bola. Se ele só abrir a boquinha, olhando para sua boca, você faz isso, toma a bola. E você, vamos dizer que o reforço é ele ganhar a bola, né? Aí, só ele abrir a boca e prestar atenção ao movimento da sua boca já é o suficiente para ele ganhar o reforço. Aí você vai ver que ele vai ficar melhor e melhor em abrir a boca quando você está na frente dele dizendo a palavra bola. Daqui a pouco eu digo, ok, ele já está bom demais nisso, vou começar a apertar. Então agora você só vai reforçar quando a criança abre a boca e faz qualquer som. Então se ele fizer o suficiente, ele não tem que abrir só a boca, ele tem qualquer som que ele emitir, além de abrir a boca, ele vai ganhar a bola. Daqui a pouco, você só vai... Aí quando você vai começar a modelar para que o som pareça mais e mais com a palavra que você queira. Então você faz... isso, bola! Bola! E assim, você não vai ficar dizendo bola. Você vai tentar fazer com que ele escute e perceba bem de pertinho. Bola! Bola, bola. Isso, aí você dá a bola. Você vê que ele está tentando, né? Então você está dizendo para ele com isso, é isso aí. Você está tentando, você está no caminho certo. Até que ele consiga dizer bó. Isso, daqui a pouco você vai exigir que ele diga a palavra toda. Bola. Até bola. Isso, tá entendendo? Então você vai modelando, ou seja, você começa com um nível de aceitação mais distante e você começa a aceitar aquilo que se aproxime mais e mais do que você tem como sendo o comportamento alvo, né? Então, isso é o modelar. E vai ser muito mais fácil. O que é que a gente fez com isso? A gente não... Primeiro, a gente maximizou as chances dele ter sucesso. Porque... imagina que frustrante se você chega para o menino, se você disser bola, eu lhe dou a bola. Aí o menino vai ficar olhando para você, bola, diga a bola, né? Não vai dizer, provavelmente. Então você realmente vai ter que começar. Olha a bola, ela tá sendo bem, né? E pode acontecer isso, dele não fazer nada. Se ele não faz nada, e agora? Você dá a bola? Não. Se você exigiu, se você colocou como demanda que ele tem que imitar, né? Não adianta. Então não pode dar. Porém, se você já sabe que a criança não faz som nenhum e não imita, não faz nada, você não vai nem começar exigindo isso. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a familiarizá-lo. Primeiro, familiarizar a criança com o nome. Você vai mostrar, olha aqui a bola, toma a bola, mas você não vai exigir que ela fale, né? Porque eu já sei, já conheço essa criança e sei que ela não vai abrir a boca. Então, para que eu vou pedir algo que eu sei que ela não vai nem fazer nada? É pedir para o fracasso, que aí ou eu vou frustrá-la porque eu não vou dar a bola, ou então eu vou acabar dando sem ela fazer, que aí, o que você está fazendo? Né? Tá reforçando a não resposta. Então você não vai fazer isso. Você só vai quando você sabe que a criança já está começando a imitar. Outra coisa, aí se ela não faz isso, quais são os pré-requisitos para ela começar a fazer isso? O que vocês acham? Ou abrir a boca, tentar te imitar, para começar isso aqui. Eu vou puxar pro lado. Certo, pode puxar. Existem exercícios, estudo para você sensibilizar a área orofacial. Isso. Isso, ótimo. Aham. E antes ela não consegue nem. Isso, exatamente. Isso é uma coisa do exercício. O outro é quando ela já desenvolve em termos muscular mesmo, você vai começar a fazer com que ela te imite. Então, imitar esticando a língua para fora, abrindo isso, mas sob o seu comando, não só quando ela quer, né? Mas tipo, eu faço, você faz, eu faço, você faz. Por quê? Aí daqui a pouco a gente vai começar a fazer sons. Aí dos sons a gente vai passar para qualquer som, até sons que pareçam mais com palavras.
né? E assim por diante. Eu acredito que esse é o caminho, mais ou menos, que o pessoal da fono. Exatamente. Exatamente. Isso. Fazer caretas. Isso. A comunicação alternativa, como isso se encaixa com isso que a gente está falando? Não. O que você quer que tenha? Ah, sim. Sim, pode, mas é aquela história. Tipo, a gente vai sempre primeiro lugar, criança é não verbal, certo? Então a gente pode começar a usar uma comunicação alternativa para resolver o problema da comunicação, né? E muito da frustração que vem junto com o não conseguir se comunicar. Ao mesmo tempo, eu não vou dizer, não, isso está bom demais, deixa ela aí com comunicação alternativa. A gente vai tentar ver se a criança tem capacidade de desenvolver a linguagem verbal, né? Então, em paralelo, tipo, ela tá aqui se comunicando, tá dando tudo bonitinho, mas eu vou começar a fazer esses exercícios para estimular o que? A vocalização, depois a produção de sons que pareçam com palavras, até que ela consiga. Pode ser que ela não, a gente trabalhe e ela não consiga desenvolver, e a gente comece a perceber, não, talvez nesse caso ela está se dando tão bem com a comunicação alternativa e está sendo tão difícil, talvez seja um caso que a comunicação alternativa seja o que predomine. Mas eu não gosto de desistir da criança antes de ter tentado. Então eu sempre tento o melhor. Tipo, se o melhor é a gente se comunicar verbalmente, eu vou sempre tentar isso primeiro, porque é a forma mais eficiente, né, de se comunicar. Então, pode passar para o próximo. Então, a outra coisa seria o quê? Né? Tudo isso é para maximizar a possibilidade da criança realizar com sucesso. Mas também tem outras coisas que a gente pode fazer, além de modelar e quebrar a tarefa em passos menores. O que a gente pode fazer? Primeiro, dar instruções simples, claras e de forma consistente. Dar a instrução sempre da mesma forma, sem variações. Por que isso é importante? Acho que eu já falei até aqui, né, ontem, que quando a criança está aprendendo a falar, ela usa só as coisas centrais, né? Então, o que é aprender a falar, vamos dizer? Não é a gente parear um som com algo que ele representa, né? Se alguém me diz o tempo todo, copo, e esse negócio está aqui, copo, esse negócio está aqui, eventualmente eu vou começar a perceber, associar que esse som, copo, representa isso aqui. Se eu quero um copo, eu vou chegar para alguém e dizer, copo, aí alguém chega e me dá um copo. Eu vou começar, é isso mesmo. Aí, e assim, vocês vão, assim, eu percebi isso melhor ainda, sabe quando? Quando eu fui para os Estados Unidos e eu estava aprendendo uma segunda língua, quer dizer, eu sabia alguma coisa, mas tinha muitas palavras que eu não sabia. Sabe como eu aprendia? Assim, como criança. No contexto, eu vi alguém dizendo alguma coisa junto de um objeto, eu digo, eu acho que isso é isso. Aí eu tentava dizer, né? Aí se desse certo, tudo bem. Eu tenho até um exemplo do meu namorado. Olha só que engraçado. Ele veio aqui para o Brasil, ele estava no avião, ele já tinha tomado Guaraná, certo? Só que ele estava vindo a segunda vez sozinho no avião brasileiro, né? Assim, com um monte de gente. Aí estavam servindo Guaraná. Ele viu, ele disse, eu queria tanto aquilo, ele não conseguia lembrar o nome. Aí ele lembrava vagamente. Aí ele disse para mim que quando o atendente de bordo chegou perto, ele fez, Mananá. Aí funcionou, né? Aí veio o Guaraná pra ele. Aí ele, Mananá. E aí funcionou. E é assim que as crianças aprendem e é assim que a gente aprende. Então, nada mais é do que uma associação de um som com um objeto. Só que, se você escutar pessoas falando inglês, às vezes você não consegue distinguir o que é uma palavra da outra, porque é tudo junto. Então, pensem nisso no caso das crianças com autismo ou crianças pequenininhas, quando elas estão aprendendo a falar. Então, o que acontece? Você está falando uma frase, ela não vai conseguir distinguir o que significa o que. É quase como uma coisa... Como é que eu sei? Eu disse 3 palavras aqui, como é que eu vou saber? Se a gente tem que se colocar um pouco
na posição deles. Então, se a gente quer ensiná-lo palavras, comandos, a gente vai ter que ser o quê? Começar com coisas simples e claras e de forma consistente, para que ele perceba que toda vez que você falou esse som, aconteceu alguma coisa. E aí ele vai começar a associar esse som com algo que está acontecendo no mundo, seja um objeto, seja uma ação. Deixa eu beber água aqui, só um minutinho. Eu não aguento, gente, eu vou ficar desidratada aqui. Aí, por exemplo, se eu quero ensinar toca azul, eu quero ensinar azul, certo? Então tem duas coisas, só preciso de duas coisas, a ação e a coisa relacionada à ação. Eu não preciso mais do que isso. Então toca, que é o que ele tem que fazer. Azul, que é a coisa que ele tem que tocar, certo? Agora veja, por exemplo, toca, aí se você quer dizer acha o mesmo, né? Ou então coloca com igual, alguma coisa assim, seja lá qual for, não é que tenha uma forma específica, mas você escolhe uma forma que é simples e clara e você vai usar apenas aquela instrução, até que ele consiga entender isso, e a gente pode começar a variar. Mas no início é muito importante que a gente sempre use o mesmo comando. Então, se você diz acha o mesmo, ao invés de dizer acha a bolinha azul igual a essa, olha só, acha a bolinha azul igual a essa. Não é muita informação se você for pensar alguém que não sabe direito. Então, você só vai dizer acha o mesmo, coloca com igual. É assim, é um comando bem mais simples e que você vai usar de forma repetitiva. Então, toca nariz, ao invés de dizer põe a mãozinha no seu nariz, ou onde está o narizinho do Paulinho? Não é assim que a gente faz com criança, normalmente, cadê o narizinho do Paulinho? Ou não sei o que. Só que a gente vai precisar, com a criança autista, começar mais estruturado, mais sistemático. Depois, a gente pode começar a complicar. Tá fazendo sentido? Isso. E seja consistente, gente. Eu vejo muito isso, porque aí, tipo, o pai diz de um jeito, a mãe diz de outro. Ó a confusão pro menino, né? Porque a gente sabe que existem formas diferentes de pedir a mesma coisa, mas eles estão aprendendo, gente. Então, meu caso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se uma pessoa chega para mim e diz how are you, que foi a forma que eu aprendi de se cumprimentar aqui, né? Aí chega alguém, what's up? How are you doing? Blá, blá, blá. Eu digo, gente, o que é isso? Eu não sei, porque eu não reconheço aquilo como sendo a mesma coisa. Então, você precisa inicialmente usar o mesmo até que você entenda um. Depois, você vai começar a introduzir uma outra forma de dizer a mesma coisa. Depois, outra forma, até que eles... É feito criança, mais uma vez. Vocês já viram isso que, tipo, eles têm um cachorrinho em casa. Aí o cachorrinho é Totó, vamos dizer. Aí todo cachorro que ele vê na rua, o que ele chama? Totó, exato. Au, au, ou Totó, seja lá o que for. Diga, querida. Isso. Vocês entenderam o que ela falou? De não ficar falando as palavras no diminutivo. Assim, narizinho, olhinho. Né? Como tá aqui. Acha bolinha, mãozinha ou narizinho, né? Que confunde. Então a gente vai falar a palavra que a gente quer que ele aprenda, né? Nariz, boca, mão, né? Vamos passar para o próximo. Então, outra coisa seria as técnicas de direcionamento, assistência, junto com instrução. Aí eu vou falar de vários níveis de direcionamento, porque a gente vai usar, certo? Pelo menos de acordo com essa abordagem que eu tenho falado o tempo todo, o que a gente quer, junto com maximizar as chances da criança ter sucesso, a gente quer usar uma estratégia que a gente diz que é de ensino sem erros. Porque na vida da gente, a gente aprende muita coisa com tentativa e erro, né? Só que quando você pensa que a criança, a pessoa autista, ela pode às vezes fixar
numa coisa, vai que ela faz o errado e ela fixa naquele. Ela vai ficar o quê? Persistindo naquele erro. Então a gente não quer que ela pratique o erro. E outra coisa, a gente não sempre fica melhor naquilo que a gente pratica. Então a gente quer que ela pratique o quê? O certo. Além do mais, se ela faz o certo, o que é que vem depois? Reforço. Então, quanto mais ele erra, ele está perdendo chances de ser reforçado. E quanto mais ele acerta, mais ele é reforçado, né? Então é tão chato, porque imagina, aí ele erra, você não reforça. Coitado. A gente quer que ele seja reforçado sempre. Então a gente quer maximizar as chances de sucesso nesse sentido também. Uma estratégia que a gente chama de ensino sem erro. Então, se eu chego para ela nunca ouviu falar de cores, e eu digo, sei lá, que cor é essa? Ela não vai dizer nada, ela nunca ouviu falar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A demonstração ao modelo. Primeiro a gente tem que mostrar o que é certo. Então eu vou chegar para ela e dizer: branco, branco, que cor é essa? Isso, muito bem. Tá entendendo? Então, se eu vou perguntar uma coisa, eu primeiro dou a resposta. Se eu quero que ela faça alguma coisa, eu primeiro demonstro como ela tem que fazer. Essa é a primeira coisa, certo? A gente não pode assumir que a criança já saiba. Que a gente faz isso com crianças em geral. Mas, no caso da criança, do adolescente, do adulto com autismo, a gente primeiro, isso é tão importante, né? Então a gente tem que mostrar à criança como fazer o que está sendo pedido, a resposta correta. Primeira coisa, aí próximo. Aí aqui, só são alguns exemplos. Veja que sim, que tem aqui, tanto nesse quanto no outro exemplo, é verbal. Veja como ela primeiro estabeleceu o contato de olhar e ela está demonstrando como faz o som, que nada mais é do que aquele bola, bola. Você está dando o modelo, você está dando a pista, você está demonstrando. Aqui também você vê como é bonitinho. E vocês viram também na Maiara como ela começou a olhar mais para o rosto da mãe também, na tentativa de buscar esse modelo. Porque quando a gente ensina a criança primeiro a imitar, ela começa a prestar muita atenção a você e ela vai buscar esse modelo em você. Então você demonstra como ela faz e ela vai tentar copiar. Aqui seria o motor, né, do movimento mais refinado. Ela vai demonstrando e você pode ver como o olhinho dele está olhando. Quer dizer, está direcionado, né? Então, exatamente. Então, isso é uma coisa importante. Se você está dando modelo também, o que você tem que se assegurar? Que a criança está atenta, né? Que tem muita gente que dá o modelo quando a criança está olhando para o outro lado, não adianta nada. Primeiro passo, conseguir a atenção da criança. Segundo passo, demonstrar o que ela tem que fazer. Próximo, por favor. Aí, a outra coisa ainda, aí pronto, eu falei do modelo, também tem o direcionamento físico. Então, você primeiro demonstra e pode ser, ela assim, eu disse branco, né? E ela já repetiu logo depois do meu modelo. Mas, principalmente coisas físicas, assim, pode ser que você dê o modelo e quando você pergunta, ela não faça. E aí, como a gente não quer que ela erre, e nesse sentido errar é não dar a resposta, o que a gente vai fazer? A gente vai direcioná-la fisicamente para que ela faça o que a gente está pedindo, né? Então a gente vai guiar a criança para realizar o todo ou parte do que está sendo pedido. E aí isso vai variar do total direcionamento, que é o que a gente chama do mão na mão, que a gente vai ter que ter muito cuidado com esse direcionamento, porque eles vão ficar muito acomodados, eles tendem a ficar dependentes e não aprendem, porque eles vão ficar sempre esperando que você pegue na mãozinha para fazer com ele. Então a gente começa com o direcionamento total, mão na mão,
mas a gente vai, o mais rápido possível que a gente puder, a gente vai começar a diminuir a quantidade de direcionamento, até que a criança consiga fazer independente. E aí você vê que tem direcionamentos mais parciais, por exemplo, toques gentis e parciais na criança para iniciar ou impulsionar a criança a fazer o que está sendo pedido, e ao uso de pistas gestuais, por exemplo, apontar, olhar, mover, tocar o estímulo, para indicar que esse é o que corresponde à resposta correta. Eu não sei se vocês lembram a mãe da Mayara, que ela fazia assim, tipo, se ela ia pegar a coisa errada, tipo, ela bloqueava e batia na mesa. Então você começa botando a mão da criança, né? Digamos, direcionando a mão da criança para a coisa certa. Daqui a pouco você só vai até aqui. Daqui a pouco você só vai assim, ela tá vindo já só, eu vou ficar só aqui esperando. Se ela continua, enquanto ela continuar só, eu não preciso fazer nada. Se ela parar, eu vou para ela dar continuidade. E se ela já estiver fazendo um movimento bem, mas ela está indo para a resposta errada, vamos dizer, eu posso bater na coisa, chamar a atenção para ela perceber que ela está, para onde ela está indo. Mas ela está fazendo mais, até que ela consiga fazer sozinha, né? Então, a gente vai usar o que a gente chama de uma estratégia do máximo ao mínimo de direcionamento. E aí, como é que a gente faz? Tem uma outra, é cheio de técnica, né? Aqui. Mas essas técnicas são tão boas. E aí, o que acontece? A gente percebe que quando a gente vai fazendo muito isso, a gente passa a fazer automático. Sim, a mãe da Mayara é o exemplo vivo disso. Que assim, ela já faz sem nem pensar mais. Assim, a coisa do... A Mayara tá começando a ficar dispersa, ela pega o rostinho. Não é forçar, mas vocês podem ver que ela gentilmente toca no rostinho, até a Lisa às vezes, para que ela olhe, né? Olha para mim, né? Ou então ela toca, ela se vai pro errado, ela já bloqueia, tal. Você vai desenvolvendo isso, essas estratégias na prática, fazendo, certo? E aí, pode passar. E aí tem as pistas visuais, que seria o quê? A manipulação do estímulo correspondente à resposta correta, de modo a facilitar a sua escolha pela criança. Por exemplo, posicionar o estímulo mais próximo à criança, aumentar o tamanho do estímulo, fazer o estímulo sombreado para a criança copiar. Eu vou dar exemplos concretos de tudo isso. Por exemplo, quando a gente quer ensinar pareamento, vamos dizer, ou linguagem receptiva, certo? Se eu digo, toca bola, o que eu faço? A primeira coisa, eu só ponho a bola em cima da mesa, porque ela só vai poder tocar numa coisa, a bola. E se ela não tocar na bola, eu vou direcioná-la com a mãozinha para ela tocar. Isso, você tocou na bola, né? Até ela conseguir tocar na bola. Daqui a pouco, quando ela já toca a bola, ou então me dá a bola, seja lá o que for, aí você vai começar a introduzir um outro objeto. Tipo, você vai estar bola sozinha, em outro momento você vai estar só carro. Então, me dá carro. Então, daqui a pouco, quando ela estiver bem já tocando no carro e tocando na bola, aí a gente vai começar a complicar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai botar o carro e a bola em cima da mesa e vai dizer, me dá ou toca carro. Então ela vai ter que discriminar. Se ela começar, você perceber que ela está indo muito para o estímulo errado, o que é que você pode fazer? Você pode botar a bola mais longe e o carro mais perto. Por quê? Porque provavelmente ela vai ter mais chances dela pegar o mais próximo. Tá fazendo sentido? E por repetição vocês vão ver que não é que a gente vai fazer isso pro resto da vida, não, gente. Isso é enquanto ela está aprendendo, porque você vai ver que vai chegar um ponto que você pode botar os dois juntinhos e ela vai pegar o certinho.
certo? Mas a gente vai fazendo coisas que facilitem, que dê pista. Ou então, tipo, tem uma bola azul e uma bola amarela, mas você quer que ela pegue a bola azul, você pode fazer a bola azul enorme e a bola amarela pequenininha, né? Então você pode posicionar diferente, fazer a coisa maior e gradualmente ir diminuindo até que elas sejam do mesmo tamanho, e mesmo assim ela identifica o correto. E pode ser tipo coisas de copiar, por exemplo. A gente pode fazer um círculo. Ela quer desenhar um círculo, né? Quer dizer, você quer que ela desenhe um círculo. Você pode fazer, digamos, uma sombrinha. Aí ela usa aquela pista para ajudá-la a fazer o círculo. Aí daqui a pouco, com esse recurso de computador, você pode diminuir o grau, né, do cinza. Aí você vai ficando mais e mais claro até que suma e ela já está fazendo o círculo sem ter que ter a pista. Então essas são... Aí a gente tem que ser bem criativo. Tem várias formas de você dar pista visual. E aí você vai é exagerar. O que é a pista visual? É exagerar o estímulo correto para chamar a atenção da criança e gradualmente você vai fazendo com que ele fique mais e mais perto do normal, até que ela consiga discriminar, mesmo quando ele está sendo apresentado sem pista. Tá fazendo sentido isso? Não é interessante? Então, a outra coisa são as pistas verbais, que seria o quê? Fazer o som inicial da palavra como pista da resposta correta. Então, aquele exemplo clássico. Se você quer que a criança diga bola, vocês viram a mãe da Maiara, né? Que ela diz, que fruta é essa? Aí a Maiara diz, pera. Aí quando ela pergunta maçã, ela fica titubeando. A mãe espera um pouquinho, ela não disse, ela faz ela faz maçã. Isso, então você está dando pistas, tipo, você dá o tempo para a criança responder. Se ela não responder, a gente não vai ficar esperando pro resto da vida. A gente vai dar alguma pista para que ela responda. Então, ou então dizer minha vez, sua vez, como pista dos turnos, né? Que é uma coisa que é muito importante para ensinar a criança a esperar pela sua vez, a se engajar em brincadeiras sociais, né, em conversação. Então a ideia de turno é super importante. Então a gente pode trabalhar dando a pista verbal como: agora é minha vez. Aí você faz: agora é a sua vez, para dar a pista de que é a hora dela fazer algo, é a hora de eu fazer algo. Próximo, por favor. Então a gente pode... Assim, aqui seriam algumas dicas de como a gente deve usar essas técnicas de direcionamento. Como eu disse, use sempre apenas a quantidade mínima necessária de assistência, suficiente para garantir o sucesso, mas não em demasia que a criança acabe não aprendendo. Porque se você pega a mão da criança e você está praticamente fazendo... ela não vai aprender nunca. Você só quer que esse direcionamento seja o impulso necessário para que ela faça, não você fazer com a mão dela, né? Então isso é super importante, a gente dá só o necessário. E assim, é muito legal que pelo menos eu vejo que eles conseguem rapidinho, a gente consegue tirar às vezes a primeira vez. Vou dar outro exemplo aqui com ela já. Mas o exemplo é o seguinte: quando você quer ensinar imitação, certo? Geralmente, eu gosto de trabalhar isso com alguém por trás. Alguém vai dar o modelo, tipo, faz isso. Aí eu bato palma e tem uma pessoa por trás da criança para direcioná-la para ela bater palma igual a você. Aí, se eu sou a pessoa que estou por trás, eu percebo assim, que a primeira vez que eu estou dando esse direcionamento, né, assim, são 10 tentativas. Daqui para o final das 10 tentativas, eu percebo que ela já está praticamente fazendo sozinha, porque eu vou tirando muito rápido. Eu não vou fazer as 10 tentativas segurando na mão dela. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, sem microfone, né? Então, vamos dizer que eu digo, faz isso, né? Aí eu tô aqui por trás dela, ela não faz, eu tô fazendo ela fazer, certo? Daqui a pouco eu boto a mão dela aqui, eu fico esperando. Se ela não faz, eu posso só isso. E eu paro logo, tipo, eu faço. Se ela parar, eu continuo. Se ela continuar, eu paro.
Entendeu? É tipo, é só o suficiente. Daqui a pouco eu só tô assim, ó. Isso, daqui a pouco ela já tá fazendo só. Tá entendendo? Obrigada. Ela quer ganhar um prêmio. Mas tá fazendo sentido como é? A gente não precisa ficar 10 tentativas já assumindo que a criança não consegue. É tipo, eu tô te mostrando como é, vamos lá, vê se tu faz aí. E aí, gradualmente você remove a quantidade de direcionamento na medida que a criança aprende a realizar o que foi pedido. Então, a gente usa uma técnicazinha que a gente chama de atraso de direcionamento. O que acontece? Por exemplo, aquele caso ali do bater palma. Gente, eu tô ouvindo barulho. O caso do bater palma, certo? O que eu faço? Depois de várias vezes que ela bateu palma, eu direcionei a mão dela, mas quando ela bateu, ela ganhou um reforço. Depois de várias vezes que ela já começa a perceber que quando eu faço isso eu ganho um reforço, ela pode mesmo assim ficar preguiçosa, ficar esperando que você vá lá direcionar. Aí o que você faz? Você atrasa, tipo, você fica ali e espera um segundinho. Se ela não fizer, você vai, né? Se ela não fizer dentro de um segundo, daqui a pouco, dentro de 2 segundos. Sabe o que acontece? Ela fica esperando que você venha. Aí, como você não vem e ela já percebeu que depois que ela fizer isso, ela vai ganhar algo, ela vai e faz, perde a paciência de ficar esperando. Então, é uma forma de você vai atrasando o seu direcionamento até que ela enche o saco e faça só, né? No caso que você está citando, você produziu o movimento. Sim. Você está sozinho interagindo com essa criatura. Não tem outra pessoa na frente. Isso. Se você fizer um espelho, ajuda? Não, aí porque nesse caso você vai ser a pessoa na frente. Você não vai ficar por trás. Você vai ser a pessoa que dá o modelo. Aí eu digo, se ela já tiver facilidade, certo? Normalmente eu faço assim, depende da criança, mas normalmente eu faço assim. Eu vou pegar, eu tô aqui na frente, eu ponho a mãozinha dela aqui, aí eu olho, né? Aí eu digo, faz isso. Assim, tipo, eu tô aqui, tô tentando direcionar e dar um modelo, mas eu já preparo a mão e digo, faz isso. Isso, tá entendendo? Aí é um trabalho maior, você ser o modelo e direcionar. Aí eu diria, nesses casos, é melhor escolher para limitar uma ação que não envolva 2 mãos. Então, por exemplo, bater na mesa, eu consigo bater na mesa e com minha outra mão direcioná-la para fazer igual a mim. Então, eu não começaria com bater palma. Se eu estivesse sozinha, eu começaria com outra coisa. Depois que ela estivesse melhor em me copiar, eu começaria a introduzir ações que eu não preciso das 2 mãos, né? Então, mas você não vai ficar por trás quando não tem ninguém na frente. Você é o modelo. Você está ensinando ela a copiar de você. Então, sempre enfatize a resposta correta, ao invés de dizer não quando a criança dá a resposta incorreta. A gente tem mania. É hábito. Tipo, a criança faz uma coisa errada, você faz não. Ao invés de fazer isso, você vai o quê? Corrigi-la para a resposta correta. Quando ela dá a resposta correta, aí você diz isso. Então, quanto mais atenção você der para a resposta incorreta, mais chance de confundir a criança e ela vai acabar errando mais, porque fica aquela coisa, tipo, o não é uma coisa que chama atenção e aí ela pode acabar errando mais. Então a gente vai prestar atenção ao acerto ao invés do erro. Faz sentido? Beleza? Vamos lá. Então aqui, gente, são algumas fotos de diferentes tipos de direcionamento. Olha só, eu tentei organizar mais ou menos assim. Cadê? Esse aqui é o mais mão na mão. Você veja que a mão da pessoa está totalmente em cima do dedinho dele para ele colar, certo? Então aqui seria o mais, mais total, digamos. Aí aqui ela já está pegando só no punho, ó. Tá vendo? Ela não, e a outra só tá pegando aqui no ombro, mas ela só tá pegando no punho, não mais em cima da mão para ele segurar. Aqui ela já tá pegando aonde? No cotovelo, só para direcionar, mas não necessariamente fazendo. Aqui ela já tá só
preparada, tipo, se ele parar em algum momento, ela entra para dar o direcionamento e para. É soltar apostos. E aqui só é já a pista visual. Tipo, ela só faz apontar para o que ele deve ir. Tipo, mostrar a direção ou tocar, seja lá o que for. Mas a ideia é de direcionar a criança para fazer a resposta ou o comportamento que você quer que ela faça. Próximo, por favor. E aí, a outra coisa seria usar materiais fáceis de serem manipulados, certo? Uma bola grande para ser apanhada, botões largos para serem abotoados, porque o que acontece? Às vezes a gente começa com uma coisa, não só materiais fáceis, mas materiais interessantes. Sabe as argolinhas? Eu não sei se vocês lembram o ursinho com as argolinhas. Eu vi alguns centros de ensino especial em Brasília que a ideia é a mesma, só que é uns negócios de madeira, sem pintar, sem graça, com um pino bem fininho, com um buraquinho bem fininho naquelas argolas, que vai ser muito mais difícil. Provavelmente a criança vai errar mais, vai se frustrar mais e vai detestar estar naquela situação. Então, se a gente está começando e a gente quer maximizar as chances da criança ter sucesso, a gente vai começar com coisa mais fácil, com coisas mais atrativas. Então, tipo, aquele ursinho, as crianças adoram, é colorido. Os buracos, né, dos aros são enormes. Dá para facilmente colocar no pino. Então ele vai começar a estar o quê? Mais motivado. Ele vai começar a perceber. Quando essa pessoa me pega para trabalhar, não vou dizer para trabalhar, que ela não pensa assim, né? Mas assim, tipo, quando aquela pessoa chega, geralmente eu faço coisas prazerosas com ela. Eu vou começar a estar mais motivada a estar com ela e a aprender, né? Então, você vai usar coisas, ensinar a atacar botão. Você não vai começar a ensinar com aquele botãozinho bem pequenininho. Tem, inclusive, uns quadrados, uns cubos, né? Tem uns trabalhos da Montessori que é tipo um bastidor de quadro, a madeira do quadro. Vocês estão ouvindo? Não, você fala aqui. Por aqui. Tem uns telaios, que são chamados telaios, do material montessoriano, que é tipo uma madeira, um quadrado, né? Feito de madeira, como a gente usa pro quadro, né? E é preso um pano que pode ter botões grandes, velcro, zíper, aquele de apertar cadastro, ali. Tem o de pressão, colchete, tem de tudo. Isso, e também eu vi uma versão dessa que é um cubo e cada lado do cubo tem uma coisa, tem o velcro, tem o cadastro, tem os botões, e colorido. Então, gente, é muito, assim, eles até acham legal. Assim, é uma coisa interessante para eles, né? E a outra coisa seria o quê? Oferecer menos opções de escolhas em tarefas que requeiram a criança discrimine itens diferentes. Por exemplo, um dos meus meninos do grupo, o que acontece? A mãe dele saiu botando um monte, assim, tudo bem que ele só tinha que identificar A, B, C, D, E, 5 letras. Só que ela botava já o alfabeto todinho na frente do menino para poder identificar as 5. Eu digo, ele estava detestando ir para a mesa, ele estava começando a resistir. Eu digo, peraí, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Vamos tentar desse jeito. Só apresenta as 5 letras que ele tem que identificar primeiro. Pronto. Assim, a gente se encontra de 15 em 15 dias. Assim, nesses 15 dias eu dei umas dicas. Ó, tenta diminuir a quantidade de estímulo. A pessoa apresenta aquilo que é necessário. Darará. Ela fez. Ó, daqui a 15 dias ele estava tão feliz lá indo para a mesa. Eu digo, pronto, resolvemos o problema. Sim, às vezes não é só resistência. A gente tem que pensar, será que a gente está apresentando uma demanda de forma inadequada ou que é difícil demais?
né? Então, usar materiais motivadores, já falei, e reforçar positivamente as tentativas, esforços demonstrados pela criança. Por quê, gente? Olha que chato. Se por acaso ele tentou, certo? Ele estava tentando copiar uma linha de você, a linha saiu toda tortinha, mas ele tentou. Você viu que ele tentou. Você não vai reforçar, é perto daquela história da modelagem. Você vai, né? Se ele tentou, você vai reforçar. Por quê? Porque você quer dizer a ele assim: muito bem, você está tentando. Se você tentar mais, você consegue, né? Então não é dizer que está certo, mas isso, muito bem, boa tentativa. Vamos tentar de novo, né? Não é aceitar como certo, mas reconhecer que ele está tentando. Porque assim, não é que eles sempre não conseguem por má vontade. É porque o processo de aprendizagem, né, é assim. Então, outra coisa dos reforços que eu esqueci de dizer, que a gente tenta fazer o seguinte: usar reforço que seja proporcional ao esforço que a criança está fazendo. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui de limpar a sala. Vamos dizer, se alguém me pede para limpar essa sala todinha e diz assim: eu te dou 50 centavos. Mas se alguém chega pra mim e diz assim: eu vou te dar 100 reais, eu acho que eu limpo assim. Se não tiver muito suja, eu te dou R$1.000, certamente, né? Então, você tem que pensar o seguinte: se é uma coisa que é muito fácil, que ele já sabe fazer, dê o reforço, mas não precisa dar um reforço super especial. Mas se é uma tarefa que é nova, é difícil, arruma uma coisa especial mesmo para dar para ele perceber, né, que é algo muito difícil, mas ele tem um super incentivo. Então a gente tem que pensar na proporcionalidade do reforço ao esforço que ele tem que fazer. Próximo, por favor. Então, como agora, gente, eu falei algumas técnicas de ensino. Agora a gente vai falar um pouco de como a gente estrutura mesmo as sessões. Que eu lembro que alguém foi você, né? Que perguntou: mas como é que a gente faz o trabalho à mesa? Como é que a gente começa, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso agora, né? É só alguns exemplozinhos da imitação. E aí, como você vê aqui, ó, a menina por trás, para que ela dá um modelo. Engraçado é que a maioria das pessoas, quando começa a imitação, sempre começa com palma. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque é um gesto que as crianças geralmente já fazem. E a gente sempre aconselha: tenta começar com um gesto que você sabe que ela já faz espontaneamente, mas ela não faz com um comando, faz isso, copiando de você. Mas se você sabe que ela fisicamente já fez isso, ela é capaz. Então a gente começa com coisas que ela já sabe. E aí você vê que pode ser da palma, mas pode ser outras coisas. E aí começa a ficar bem complexo, gente. Começa de coisinhas assim, daqui a pouco pode ser o quê? Uma sequência de várias ações. É muito bonitinho, que aí você faz isso, não sei o quê, e ela vai copiando de você. Não tem aquela história do... Como é o nome? Qual é a brincadeira que você tem que imitar? É o quê? Ixi, Antônio. Isso, chefinho mandou. E aí, assim, porque isso prepara até a criança, depois você começa a ver. Inclusive, sabe o que a Mayara tá fazendo agora? Ela vê a televisão, o negócio do Discovery Kids, que tem um negócio das Olimpíadas que faz. Alguém na televisão botava o pezinho pra frente e fazia 1, 2, 3, não sei o que, Olimpíadas, sei lá o que. Só que ela aprendeu isso lá e poderia se tornar uma estereotipia. Só que aí ela chega junto do irmão agora, aí ela bota o pezinho pra frente, olha pra ele e faz 1, 2, 3 já, aí chamando ele pra brincar com ela, algo que ela aprendeu lá. Mas isso não foi nem ninguém que ensinou, gente. Mas assim, quando ela a única coisa que a gente ensinou a ela foi o quê? Eu digo: o que foi, gente? E vocês não dizem.
Imitar, porque a prestar atenção e a imitar. O resto ela está descobrindo, né? Então, vamos para a próxima, por favor. Na verdade, assim, antes de passar para o pareamento, eu queria só esclarecer o seguinte, que a gente sempre começa, porque tem várias formas de imitar, né? Tem, por exemplo, a imitação que a gente chama motor grosso, que é essas coisas, bater palma, tocar na cabeça, não sei o quê. Tem o motor mais refinado, que seriam coisas mais assim, tipo movimento de pinça, coisas que exigem mais. Aí pode ser coisa assim, tipo passar o dedo na mesa, fazer assim com o dedinho na mesa, coisas que ele começa a perceber detalhes mais refinados, passar a mão na parede de cima para baixo, de baixo para cima. Tem um outro tipo de imitação que a gente chama de manipulação de objetos, que é tipo, faz isso, colocar um bloco dentro da caixa, colocar um bloco em cima do outro bloco, né? E aí, assim, algumas crianças começam melhor com a imitação motora não verbal, que é o faz isso, sei lá o quê. Outras, parece que elas respondem melhor com a manipulação de objeto primeiro. E aí vocês podem testar qual que ela parece ter mais facilidade e começa com aquele que ela já tem mais facilidade, certo? E aí, depois, o mais difícil, depois dela já estar conseguindo imitar oral motor grosso, motor refinado, manipulação de objeto, a gente vai passar para o oral motor, que é o que ela estava falando, que já é mais difícil, de abrir a boca, faz isso, faz isso, para ela imitar a sua boca. E finalmente a imitação verbal. Então vocês vejam que primeiro a gente quer criar nela o hábito de imitar, e aí a gente começa com o que é mais fácil de imitar e vai fazendo com que comece a introduzir imitações mais e mais difíceis. E para a criança com autismo, para as pessoas com autismo, geralmente a imitação verbal acaba sendo a mais difícil. Não sempre, mas, né? Às vezes é o contrário, que ela tem muita dificuldade de coordenação motora e tem muita facilidade para verbalizar, já é colálica. Então você vai ter que ver o que é. Tá na hora do intervalo do pareamento, certo? E nesses slides não tem detalhes, mas eu vou dizer o seguinte: adivinha que como eu sou boazinha, olha só o que eu fiz. Esses programas que eu tô falando aqui, de imitação não verbal, verbal, de manipulação de objetos, pareamento, todas essas coisinhas, né? Vocês vão encontrar em detalhes no CD de vocês. Tudo em detalhe. E assim, sabe o que é... Obrigada, linda. Sabe o que é mais legal? É que assim, esses são os programas, claro, como eu falei, eu não tenho todos os programas possíveis e imagináveis, mas todos os programas que eu já passei para o meu grupo de pais, né, até agora, eles estão nesse Word. É um arquivo de Word. E aí o que acontece? Tem bem mastigadinho, passo a passo. Senta a criança em frente da cadeira. Aliás, senta a criança na cadeira, senta em frente a ela. Faz o comando verbal, faz isso, darará, dá o reforço, repete tantas vezes, tudo bem bonitinho, certo? Então vocês já vão ter um começo. Que foi, meu lindo? Beijo. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho. Eu estou falando aqui mais ou menos vago sobre essas coisas, mas saibam que esses programas estão no arquivo. E se der tempo e vocês quiserem, a gente pode até abrir o Word aqui, assim, só para mostrar como é que é, tá bom? Mas olha só, o pareamento mais básico... O pareamento mais básico, o que é mais fácil para você identificar como sendo igual? O que é que vocês acham? Não, na verdade, uma coisa concreta, um objeto, certo? Então, deixa eu passar para cá para mostrar. Olha só, primeiro aqui o que é que tem? Tem um bloco,
tem uma colher e tem alguma outra coisa que eu nem sei o que é aqui. Mas veja só, isso já é avançado, gente. Como é que a gente começa? Com um objeto. E aí você tem um objeto à mesa. Outra coisa, eu não sentaria do lado dele não, se fosse ela. Eu sentaria de frente, né? E aí o que eu faria? Ou de lado, mesmo que seja de lado, mas um de lado assim. E não desse jeito como ela tá. E aí você vai dar o comando verbal. Pode ser põe com igual, coloca com igual, né? O que for, mas o importante é que seja consistente. E aí você só tem uma colher aqui, vamos dizer. E aí você entrega a colher para a criança e você diz, coloca com igual. E provavelmente, antes disso, lembra aqueles passos, modelo, demonstração, direcionamento, tudo isso. Então, o que eu faria? Primeiro, eu ia colocar uma colher na mesa, ou qualquer coisa. Aí eu dizer, olha só, fulano, colher, olha só, igual, colher igual, que legal. Assim, tudo bem que a gente não vai dizer que ele vai entender já de primeira, mas você está começando a dar o modelo. Aí eu botaria a colher na mesa, eu diria colher, daria uma colher para ele, colher, coloca com igual. E aí provavelmente ele não ia, se ele não for já colocar, o que você faz? Você pega a mãozinha dele para ele colocar. Isso, você colocou com igual. Aí dá o reforço, seja lá o que for, pode ser comestível, o que for, sempre com o reforço social. E lembrem-se que esse reforço social tem gente, vocês podem perceber da mãe da Maiara, nem sempre que ela diz isso, blá blá blá, ela olha, faz contato de olhar. Eu gosto de que sempre que eu tô dando reforço, eu quero que ela saiba que eu tô dando reforço para ela. Então eu faço isso, muito bem, eu tô querendo mostrar para ela, porque isso é uma coisa importante. Então eu estabeleço contato de olhar como parte do meu reforço social. E aí o que acontece? Depois que ele já tiver dominado, que ele já faz bonitinho, ele identifica que a colher com a colher, você vai adicionar outro. Você vai trabalhar bloco com bloco separado, colher com colher separado. E essa outra coisa que eu não sei o que é separado. Depois que ele já dominou todos os três, você vai, vamos dizer, 2, aí você põe só 2 objetos e aí apresenta um de cada vez. Então você vai dizer, coloca com igual. Vamos dizer que aqui só tivesse uma colher e o bloco. Esquece essa outra coisa incógnita aqui. Aí se você vai trabalhar 10 vezes a colher, mas a colher e o bloco estão presentes, você vai ter que prestar atenção numa coisa. Ele pode se acostumar, se você sempre põe nessa posição, ele vai sempre colocar só para um lado. Então uma coisa que é importante é o quê? Uma vez você põe a colher aqui, aí você troca a posição, bloco com colher, dá a colher de novo, coloca com igual. Daqui a pouco você pode deixar aqui de novo, botar para lá, para cá, para você perceber que ele não está colocando numa posição específica, mas ele está prestando atenção onde o objeto está, né? Aí depois que ele consegue esses 2, aí você pode adicionar um terceiro e assim por diante. Mas não precisa também ir infinitamente não, certo? Senão vai ficar igual aquela carreirinha que o menino fazia de estereotipia lá, assim, de enfileirar. Não é isso. Mas assim, a gente quer confundir um pouco para que, mesmo com distratores, ele consiga identificar o certo. Depois que ele faz a colher certinha, você vai dar o quê? O bloco. Aí ele tem que colocar o bloco com igual. Aí você vai ficar de mais uma vez trocando de posição. E daqui a pouco você pode, às vezes, dar o bloco, às vezes dar a colher. Aí você começa misturando, certo? Mas no começo você começa com o mais básico e gradualmente você vai misturando. Então, objeto com objeto é o mais básico, porque não tem como ser mais concreto do que isso, né? Aí a outra coisa vai ser o quê? Depois que você faz objeto com objeto, você pode começar o quê? Você pode começar figura com figura ou objeto com figura, certo?
Por quê? Principalmente quem quer ensinar o PEX, é importantíssimo fazer primeiro o pareamento de objeto com figura, para ele começar a perceber que aquela figura representa aquele objeto, e quando ele der aquela figura, ele vai receber o objeto, né? Então, vocês vão ver que aqui já é o de figura com figura, só que não está exatamente assim. Isso é mais uma atividade de computador, que também tem. Você pode arrumar joguinhos de computador para ajudar nessa coisa da criança. Mas você vê que tem um pirulito, a cenoura e alguma coisa, um refrigerante, né? E aí eles botaram aqui um bombom, uma laranja e uma cenoura. Eles vão ter que encontrar qual desses objetos aqui pertence ali em cima. É mais complicado, a gente não vai começar com isso não. Isso é bem mais complicado, isso é avançado. Você veja que esse aqui também é avançado. O que é que ela está fazendo? Tem 4 desenhos aqui e ela vai ter que achar qual dessa figura, né? Onde vem essa figura aqui? Isso é pareamento, né? Aqui ele já tá trabalhando o quê? Nomes escritos, palavras escritas com o objeto. Que tudo isso é pareamento, gente. Só que aí tem pareamento objeto com objeto, figura com figura. Aí tem objeto com figura, figura com objeto. Aí vão ter outras coisas. Vocês vão perceber que linguagem receptiva nada mais é do que pareamento. Você diz o som bola e ele identifica a bola, não é pareamento? Então, assim, no fim, tudo é pareamento. E aí você vai ensinar o quê? Você pode ensinar quantidades. Primeiro você ensina os dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele vai ter que, pode ser quantidade de, só um segundo, tá? Objetos com o dígito. Por exemplo, você tem uma bola e 2 bolas. Aí você dá o número 2, ele tem que achar qual é que tem aquela quantidade que o dígito representa. Você pode colocar também o desenho de figuras para ele identificar com o dígito. Diga, querida. Eu gostaria de saber se você faz algum tipo de registro. Sim, boa pergunta. Muito bom, muito bom. Porque o que acontece? Eu não sei. Eu acho que eu botei o registro lá, a folhinha de registro, mas se eu não botei, vocês podem criar. Geralmente, eu vou mostrar aqui uma folha de registro, porque cada programa desse, lembra que eu disse que você repete 10 vezes, né? Então você vai ter que marcar se a criança fez com não tem, ele não fez, não existe, porque a gente ensina sem erro, né? Então, só tem 2 opções, ou ele fez com direcionamento, ou ele fez independente, não é isso? Então, como é que a gente vai ficar repetindo a mesma coisa para sempre, para essas crianças? Não, porque ele vai morrer de tédio se você passar o resto da vida fazendo com que ele faça emparelhamento de azul com azul ou colher com colher. Então a gente vai ter que saber quando a gente vai passar para um outro programa, para uma coisa mais avançada. Então você vai registrar tudo e você vai estabelecer um critério de domínio. O que é isso? É um critério que você vai dizer, ele já aprendeu, ele já está conseguindo fazer. Normalmente o critério de domínio que eu uso é o quê? Se você fez 10 tentativas e ele já, digamos, em 3 sessões diferentes, ele fez pelo menos 8 independentes, né? Então, assim, porque a gente dá uma margem de erro por distração, tipo, que você tem que direcionar, não porque ele não aprendeu, mas porque ele estava distraído, alguma coisa. Então, se ele fez pelo menos 3 sessões diferentes, independente, pelo menos 8 das 10 tentativas, você pode dizer, não, ele já dominou esse programa. Então, a gente pode passar para outro. Então, o registro é importantíssimo para poder a gente decidir quando a gente passa para outro, certo? Isso, muito bom que você perguntou isso, que bom. Eu gostaria de saber também se você faz registro para as mães fazerem em casa. Sim, é assim, é o seguinte, o modelo original
lá dos Estados Unidos, o que acontece? Normalmente tem uma equipe de tutores que cuida disso, né, na casa das mães. E as mães acabam aprendendo porque elas estão ali coordenando e tal, mas elas não necessariamente têm que fazer, apesar de que alguns fazem. Aqui no Brasil, como eu não encontrei ninguém para trabalhar comigo assim, tipo, não tinha ninguém treinado, nada, eu ensinei para as mães. E aí o que você viu aquele vídeo, por exemplo, de ontem, é a mãe trabalhando. Então elas fazem isso em casa e a mãe já ensinou na escola e o pessoal da escola também está fazendo. Então, assim, quanto mais pessoas você conseguir para trabalhar com a criança, melhor. Por quê? Primeira coisa, vocês sabem que elas tendem a se fixar e fazer uma coisa de um certo jeito. Então, se ela só faz com a mãe, a primeira vez que ela vai fazer com outra pessoa vai ser escândalo. Porque ela faz, mas ela só faz com a mãe. Então é importante que a gente comece a introduzir pessoas diferentes para ela começar a generalizar e perceber que aquilo é independente de com quem seja, né? Então é super importante. Até o irmão mais velho, se tem um irmão, alguém, tá entendendo? Assim, introduzir o número máximo possível de pessoas para fazer os mesmos programas, mas pessoas diferentes, né? Isso é uma coisa. E depois você passa para desse ensino de mesa para situações que a gente chama de ensino incidental, né? Então eu estava dizendo até para a mãe da Mayara, por exemplo, o pai não tem paciência de trabalhar com ela à mesa, vê? Aí o que acontece? Tudo bem, ele pelo menos está colaborando, assim, eles criaram uma parceria lá que a mãe é responsável por trabalhar a mesa. Só que aí, o que eu dei sugestões, né? A Mayara está aprendendo o quê? Frutas. Banana, maçã são frutas. Ela já sabe laranja, pera, maçã e qual é a outra? Banana. E aí eu disse, quando você for, porque aí ele acaba se responsabilizando por algumas atividades e a mãe por outras, né? E aí eu digo, quando você for à feira comprar fruta, verdura, você vai levar a Mayara. E aí você vai ficar treinando essas coisas lá na feira. Então você vai dizer, Mayara, que fruta é essa? Aí ela vai dizer, maçã, me dá maçã. Aí ele vai botar no saco, que fruta é essa? Banana, me dá banana. Tá entendendo? E começar a integrar um trabalho de mesa com um trabalho fora, de forma que várias pessoas trabalhem com ela. Eu respondi mais do que o que você tinha perguntado, mas eu espero ter respondido sua pergunta. Obrigada. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, gente, aí você pode parear quantidades, você pode parear várias coisas, ensinar várias coisas pelo pareamento. Você pode ensinar letras, que nada mais é do que o que a gente faz na escola, quando tá alfabetizando criança, não tem, né? Que põe a letrinha A, aí tem uma figura de um avião, aí a criança tem que ligar, porque avião começa com a letra A, essas coisas. Então a gente vai usando isso. Esse aqui já é mais complexo, que é assim, ó, tem duas árvores, 2 ursos, 2 maçãs, 2 relógios. Aí ele tem que botar na mesma ordem, tipo, aqui ele vai ter que achar os 2 ursos para completar. Então incluir um elemento a mais, não é só parear, mas copiar uma sequência. Exatamente. Então você pode ensinar tanta coisa pelo pareamento, só que a gente não pode ficar só no pareamento não verbal, porque a gente precisa ensiná-lo também que esses conceitos, essas organizações de informação, que a criança começa a organizar o mundo na cabeça dela, né? Desse jeitinho, ela também pode ser verbalizada e a gente pode usar isso para se comunicar com os outros. Então a gente passa para o próximo, que é o quê? Por exemplo, é a linguagem receptiva, né? Que aí a gente vai passar as mesmas coisas que a gente faz no pareamento, a gente também vai usar no receptiva. Quem é que lembra o que é receptiva? Compreensão. Então você vai dar comandos do tipo toca, aponta, me dá, seja lá o que for, contanto que ela te indique de alguma forma que ela reconhece. Então pode ser de cores.
Presta atenção que nesse caso, você está vendo, já tem um quadro aqui, ó. Ele já está conseguindo trabalhar bonitinho. E aí tem uma coisinha das cores. Eu não faria tão difícil assim não, porque esse é mais avançado. Se você quer trabalhar cores, assim, tenta colocar a mesa, coisas maiores. Mas ele já consegue. Ela vai perguntando qual é a cor, onde está. Mostra azul, mostra o que foi, e aí ele vai apontando. Como é que a gente pode generalizar isso depois? Eu gosto muito de fazer isso assim, tipo, com giz de cera, lápis de cor, aí a gente vai pintar, me dá o azul. Exato. Mas no natural, o que acontece? Feito a menina, a Paola lá com os bloquinhos, né? Me dá o verde, esse é o verde, e aí a gente começa a transferir isso para rua, e também de objetos que você pode me dar o carro, me dar não sei o que, e vocês veem que tem vários objetos aqui, mas no começo a gente não quer bota um objeto e diz me dá a bola, me dá o copo, seja lá o que for. Depois você vai aumentando o número de coisas para ele identificar qual daquelas coisas se refere ao rótulo que você está usando, certo? Alguém tem... Diga. A questão do emparelhamento, ou de cores e tudo, tem um joguinho, não sei se todo mundo conhece, o Coelho Sabido, que ele é muito bom para isso, né? Tem lá, aí tem a bandinha, aí ele vai formar todos baixos, primeiro alto, só azul, vermelho, amarelo, então ele vai aprendendo as cores. Não, mas aí já é mais avançado, mas o maternal é isso. Ótimo. Isso é bom, tá vendo? Olha aí, como é? A gente tá compartilhando recursos. Isso. E aí o que acontece? Veja só, porque o que eu quero frisar muito, gente? Eu conheço uma mãe de um menino aqui no Brasil que é o mesmo menino que tá fora da escola. O que acontece? Ela aprendeu esse sistema de ensino e ela saiu ensinando várias coisas a ele. Porém, o que acontece? Ficou tudo só na mesa. Por isso que eu estou querendo ressaltar muito que a gente não pode deixar isso só na mesa. Assim que ele aprende uma coisa trabalhando na mesa, por pareamento, linguagem receptiva, o que for, a gente tem que imediatamente fazer o quê? Como? Isso, exato. Tem que levar para o mundo, para a vida. Por quê? Porque, sim, se na mesa o reforço para ele fazer aquilo é artificial, mas quando a gente leva isso para a vida, o reforço vão ser os reforços naturais do mundo. Então, por exemplo, quando ela chega e diz maçã e alguém dá uma maçã e ela come, isso é um reforço natural da vida. Então, a gente vai ter que trazer imediatamente isso para o mundo, na medida que ela for dominando. Faz sentido, né? Se não, eu quero que vocês frisem bem isso para a gente não sair por aí sendo chamada de quem fica trabalhando fazendo robozinho. Eu não quero isso mais, que eu não aguento mais ouvir isso. Que não é verdade, certo? Então vamos lá. Aí, voltei. Cadê? Então, quando esses pré-requisitos são dominados, certo? Que esses são aqueles pré-requisitos que a gente falou que são pré-requisitos para a... Isso. Então, quando esses pré-requisitos, quando a criança aprende essas habilidades, ela está apta a aprender uma diversidade de coisas. E aí a gente vai usar esses pré-requisitos para ensinar outras capacidades mais avançadas, que sejam habilidades comunicativas, linguísticas, sociais, lúdicas, pré-acadêmicas e aquelas necessárias à realização de atividades diárias de sobrevivência. Então, quando a criança aprendeu a imitar, a parear, blá, 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 a gente já vai estar começando a ensinar o quê? Habilidades comunicativas. Então, se ela diz o nome da maçã, da banana, da pera, agora ela vai começar a precisar usar isso para quê? Para pedir, né? Então, tem um programinha, inclusive, que a gente põe a coisa aqui, vamos dizer, é uma maçã, né? E é o que ela quer.
Aí você diz, o que que você quer? Aí ela tem que dizer maçã. E aí você dá a maçã, certo? Então ela vai ter que começar a aprender a usar as palavras para se comunicar, para pedir, para conversar. Aí depois que ela aprendeu já cores, já aprendeu um monte de coisa. Aí eu vou chegar e vou dizer, eu tenho uma blusa azul. Aí ela vai ter que dizer, eu tenho uma blusa rosa. Eu sou uma menina, eu sou um menino, eu sou um adulto, eu sou uma criança, eu estou segurando uma bola, eu estou segurando um carrinho. Isso são habilidades que a gente chama de conversação básica. Por quê? Não é assim que as criancinhas chegam uma para outra e começam... Como é teu nome? Sim, isso é um modelo de conversação básica que a gente chama de afirmação. Que um afirma, o outro afirma. Depois a gente vai ter o afirmação-pergunta. Tipo, meu nome é Micheline. Como é seu nome? Aí a pessoa diz o nome, né? Aí depois a pessoa pode dizer, eu tenho 6 anos. Quantos anos você tem? Aí a gente vai ensinando a criança a usar essas coisas, não apenas mas também para conversar, né? Para brincar. Ao mesmo tempo, a gente também vai começar a ensinar habilidades o quê? Lúdicas. O que é o lúdico? É o brincar. Então, por imitação, a gente vai começar a ensiná-la a botar a bonequinha para dormir, dar comidinha para a boneca, fazer o carrinho, jogar bola. Então, tem inúmeras habilidades, jogos de mesa, né? Brincadeiras físicas, brincadeiras de faz de conta. E a gente vai ensinando isso no 1 a 1. E aí, só um segundinho. Oi? Não, tudo bem, diga. Em cima da brincadeira, você ensina o jogo simbólico, né? Exato. Exatamente. Quando eu disse pegar a bonequinha, botar para dormir, isso é o faz de conta. Exato. E aí, se você já ensinou para a criança algumas coisas de habilidades de conversação básica e já ensinou algumas brincadeiras lúdicas, provavelmente a gente já pode começar a pegar uma outra criança, de preferência que não seja autista, né? Aí vai trazer para elas começarem a brincar. Aí você vai começar a fazer o quê? Elas vão começar a dizer, eu sou fulano, como é seu nome? Daqui a pouco entra uma atividade lúdica, um joguinho que elas têm que trocar de turnos. E assim a gente vai começando a construir o mundo social dessa criança, com pares, né? E aí, como ela já imita e como ela já presta mais atenção ao outro, aí se um amiguinho faz alguma coisa que não estava nem no script, ela pode copiar. Inclusive, eu lembro que chegou uma mãe bem feliz. Ela, gente, eu tô tão feliz que ele agora tá mal criado, que ele tá aprendendo com os meninos da escola. Exato. Mas tudo bem, assim, porque está sendo apropriado. Assim, não é só estereotipia. Ele está percebendo a fazer isso no contexto certo, como é o normal que acontece. E aí eu digo, eu nunca vi uma mãe feliz porque o menino está fazendo travessura. Exato. E aí você vai construindo. Vocês estão começando a perceber agora que faz sentido? Como você vai do pequenininho e vai botando tudo junto para ir construindo? Diga, querida. Eles aprendem exatamente os comportamentos inadequados e eles têm uma coisa de usar este comportamento inadequado para desestruturar as pessoas. Sim, mas isso é o normal, é o normal das crianças autistas e das crianças em geral, né? Mas o que acontece? O fato dele copiar do amiguinho uma coisa errada, a gente não vai tratar isso diferente não, gente. Você pode até estar feliz porque ele está copiando, mas você vai ter que ter a mesma disciplina, tratar como um comportamento inapropriado, né? Não pode, só porque... Depois pra Exato. Como lidar. Porque as crianças que são ditas normais, né, assim, na escola, elas não usam esse comportamento social, que não é aceito social, algumas palavras, mas na hora que eles têm um desequilíbrio, eles usam aquilo para te desestabilizar. Exato, mas a gente vai tratar isso como qualquer problema inapropriado. Se a gente vê que ele está fazendo isso para conseguir alguma coisa, se ele está fazendo isso para chamar atenção, é a mesma coisa. É tudo aquilo que a gente veio discutindo de manhã, né? A gente não vai poder privilegiar isso só porque ele é autista.
E aí você também, se ele copia de você e você já aprendeu a ensinar em cadeia, você vai ensinar, olha, faz isso, aí põe a roupa, tira a roupa, escova os dentes, essas coisas tudinho. Pode ensinar por imitação também, aqueles vários passos da cadeia, em cadeia, né? E aí a gente ensina um monte de coisa. Depois que ela começou a imitar, parear, observar, um pouco de linguagem receptiva e expressiva, tá? O caminho certo. Ela já tem as bases para a gente começar agora a complexificar nas várias áreas. E aí, assim, aqui só são alguns, né? Assim, uma coisa que é importante, que habilidades comunicativas não inclui apenas o verbal, não, mas inclui o que? As expressões faciais, os gestos, as posturas. E aí você vê como ali, que isso aqui significa silêncio, e a menininha, ou é o menininho, nem sei, tá reconhecendo como ficar calado, né? De olhar para onde o outro está apontando, de conseguir nomear desenhos, né, figuras, de também apontar para compartilhar algo. Diga, querida. Ensina a pessoa a compartilhar. Então, você vai ter que começar trabalhando. Você vai começar trabalhando assim, com coisas que sejam. Primeiro você já vai ter que ter. Vocês sabem primeiro o que é atenção compartilhada? Todo mundo. Atenção compartilhada, para quem não sabe, é assim, vai além de atenção mútua, certo? Se eu olho para ela e outra pessoa olha para ela, nós dois estamos olhando para ela, temos a atenção mútua. Mas a atenção partilhada é eu saber que ela também está olhando para coisa, para coisa. Você não é coisa, não. Para o mesmo alvo, né? Ela sabe que eu estou olhando para o alvo e eu sei que ela está olhando para o alvo. Então, vocês lembram da Paola? O que foi? O que foi? Que vocês lembram da Paola, menininha de hoje de manhã, que ela pegava o negócio, olhava para a mãe assim, sorria, né? Tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? Isso é atenção partilhada. Então você pode começar a atenção partilhada. A coisa mais fácil seria na forma de pedido, de pegar algo, digamos, que seja interessante para a criança e tal, usar de alguma forma o seu dedo, indicadores que ela acompanha até chegar no alvo, e de preferência um alvo que seja algo interessante. E quando ela conseguir olhar para o alvo, qual é o reforço? Você dá para ela aquilo que ela achou interessante. E aí você vai construindo, que ela vai perceber que sempre que você aponta para algo e diz, olha, no final vai ter sempre algo interessante para ela. E aí você vai construindo isso para ensiná-la digamos, a responder a alguém tentando chamar a atenção. E aí você vai ter que ensiná-la também, pode ter que ensinar também ela a iniciar a atenção partilhada, que é o quê? Ela vê algo que é interessante e tentar te mostrar. Geralmente, quando a criança começa a desenvolver as outras habilidades, você vai ver que espontaneamente ela vai começar a partilhar e assim, a responder e iniciar a atenção partilhada sem você ter que ensinar. Quando isso não acontece, você tem que ensinar, né? Então você vai ter que começar como? Tipo, ela viu alguma coisa interessante, você vai ter que simultaneamente, tipo, olhar para a coisa, comentar, você vai se engajar na coisa, estabelecer contato de olhar, sorrir, e aí toda vez que ela vê algo interessante, de alguma forma você vai aparecendo e você der algum reforço para ela com a sua aparição, daqui a pouco, quando ela vê algo interessante, ela já vai antecipar você e ela vai começar a lhe procurar, né? Então, uma coisa que você começa se introduzindo e sua presença ser associada a algo positivo, interessante, até que ela comece quando ela vê algo interessante, imediatamente ela vai lembrar e lhe procurar e tentar te achar e estabelecer esse contato. Mas é isso que a gente quer, né? No fim. Então vamos lá. A outra coisa seriam as habilidades lúdicas e sociais. E aí você vê que esse menino, olha que abraço mais mecânico. Começa assim, né? Um abraço mecânico, mas tudo bem, abraço.
sem expressão no rosto, mas você vai ver que com o tempo, vocês lembram, não sei se vocês lembram, que a Maiara bonitinha, que ela chega assim, estica o bracinho e ela realmente abraça a mãe, né? Ui, fluxo de ar. Ai, eu não sei. Será que ele tá muito quente? Ai, fluxo de ar, fluxo de ar. Então, aí as habilidades lúdicas, gente, geralmente as habilidades lúdicas vão acabar se misturando com as habilidades sociais, porque a gente quer não só que ele goste, digamos, da bolinha de sabão, mas que ele goste da bolinha de sabão junto com o outro, que eles consigam prestar atenção à atividade junto, que eles compartilhem um brinquedo. Então vai ter lá nos programas de vocês um monte de coisa de habilidades lúdicas e sociais, certo? Geralmente acaba sendo mais incidental, ou seja, primeiro a gente vai ensinar a criança a manipular brinquedos de forma apropriada, trocar turnos no 1 a 1. Depois a gente começa a criar situações que a gente traz os amiguinhos, tipo, você toca o piano, ele toca o piano, você põe um bloco, ele põe um bloco, minha vez, sua vez. Quando um amiguinho faz alguma coisa certa, você põe a criança para reforçar. Olha só que legal, tem um menino do meu grupo que agora, olha só que bonitinho, gente, bonitinho, nordestino. Olha só que gracinha. Ele começou, o que eu disse que estava com um monte de atividade, a mãe reduziu o número de estímulos, né? Aí a gente começou assim. Eu digo, é sua vez e a minha vez. Aí eu digo, né? Que letra é essa? Ele, não sei o que, ou toca A, toca B, toca C. Aí a mãe dele estava dando para ele salgadinho. Aí a mãe tava partindo, né, o salgadinho para dar só um pedacinho. Aí quando foi a minha vez, ele fez, agora é você. Eu digo, tá bom. Aí ele, que letra é essa, né? Aí eu digo, Aí ele veio me dar o salgadinho, ele partiu todinho e veio me dar o salgadinho, gente. Assim, mas isso é legal, porque eles vão começar a brincar com os amiguinhos e quando um amiguinho faz uma coisa, eles vão dizer, isso, muito bem, não sei o que, e vai aprender a dividir várias coisas que são legais, socialmente falando. E até, inclusive, a coisa da rigidez que eles têm de só querer que eles façam. Quando o amiguinho faz, ele vai ter a oportunidade de reforçar. E ele reforçar o amiguinho é reforçador para ele. Então, tipo, ele não vai se sentir como eu sempre tenho que ter a vez. Às vezes o amiguinho tem a vez e quando o amiguinho tem a vez, eu sou o que reforço. E assim fica uma coisa mais divertida, mais agradável, né? Então, aí a gente vê que... Eita, tá... Isso, legal. Aí você vê que pode ter também o quê? Habilidades artísticas, esportivas, recreativas. E aí, assim, se a pessoa... E aí é bom que tem fotos de pessoas adultas, que você vê que... Quando ele aprende a te imitar, aquelas mesmas coisas, você também vai ensiná-lo a jogar bola, né, a cantar, a andar de bicicleta, andar de cavalo, correr, o que for, certo? Depois que a gente ensinou essas coisas básicas, tem um mundo de coisas que a gente vai poder ensinar para eles, né? E que você pode ver que todos estão felizes, ninguém está fazendo de cara feia, né? E esse aqui tá concentrado da bicicleta, olha só que bonitinho. Cheio de capacete para não cair. Aí você vê também habilidades domésticas, de autocuidado, comunitárias. E aí a gente vai ensiná-lo coisas. Como é que a gente vai no supermercado? Compra coisa, paga, né? Preparar bolo, plantar. Preparar uma refeição, sentar à mesa com os outros, né? Aguar a planta, colocar o lixo na rua. Tudo isso, gente. Que algumas são domésticas, outras são de autocuidado, outras são... E assim, é super legal quando você vê eles... Assim, o negócio é o seguinte, uma vez que eles descobrem o reforço e o reforço social, eles mesmos se reforçam. E assim, tipo... O de ficar orgulhoso mesmo, de às vezes até dizer alto, tipo, isso, muito bem. E eles fazem lá tão felizes.
a gente tem que dar um direcionamento enquanto a gente está ensinando, mas o objetivo final é que eles consigam eventualmente fazer só ou fazer com o mínimo de supervisão possível, né? E habilidades vocacionais, né? E aí, dependendo, você tem de tudo, gente. Se você conseguir trabalhar com a criança de pequenininha, ele conseguir ir para a escola, ele pode conseguir muitas coisas. E mesmo aqueles que, por acaso, não foram trabalhados desde pequenininho, ou então que tinham um comprometimento maior, o que for, mesmo assim, eles não precisam ser adultos que vão ficar enclausurados dentro de casa. A gente tem como conseguir ensiná-lo a fazer coisas, certo? Independente da idade, né? O importante é que eles consigam participar da comunidade, ser produtivos, seja lá com o que for, né? E, diga, querido. Como é que é encarada essa coisa do trabalho? Lá, muito trabalho. É isso. Assim, a gente tem o que eles chamam de workshops, que são lugares que tanto pode ser um lugar qualquer comum que tem um programa dentro que recebe pessoas com necessidades especiais, e aí não precisa ser só autismo, né? Ou tem lugares que são só totalmente especializados, mas, por exemplo, tem uma rede de supermercado, tem McDonald's, tem não sei o que eles vão ter, digamos, vagas especiais para pessoas com necessidades especiais. E essas pessoas vão ser treinadas para trabalhar, dependendo da habilidade. E mesmo que ele seja muito limitado, que a única coisa que ele consegue fazer nesse momento, vamos dizer, é fechar a caixa ou limpar a mesa, tudo bem. Vamos botar para fazer o que ele pode. Nem que seja só rasgar papel, o que for. Certo? E não que ele vai ficar ali para sempre só fazendo aquilo. Se a gente ensina mais e ele aprende mais, ele pode assumir mais e mais responsabilidades, né? Então, claro que existe, tipo, o governo tem como parte das escolas, porque o que acontece? Tem as escolas, mas a escola você só vai até uma certa idade. Depois, eles têm o governo, assim, um centro público que eles chamam de workshops, que são lugares onde essas pessoas vão para fazer alguma coisa produtiva, seja lá o que for, que seja com assistência, com supervisão, e alguns eles vão conseguir, dependendo das habilidades, ser encaminhados para locais, né, fora, digamos, do workshop, que sejam trabalhos de verdade, emprego, seja lá com aí vai ter que ter todo o trabalho de quê? De recrutamento, de alguém especializado que saiba qual é a habilidade, né, e o que ele pode, como ele pode ser aproveitado. Mas o importante é que ele tenha na vida dele ocupação, e não é só ocupação de trabalho, mas que ele possa ter uma vida social, que ele possa participar da comunidade, clubes, o que for, Olimpíadas, emprego, o que, assim, é meio idealista, porque assim, eu não estou dizendo que a realidade lá é perfeitinha assim, não, mas o que existe é o desejo de que isso se estabeleça de forma mais consolidada. Então, o que existe, não está perfeito, tá entendendo? Mas existe. E eu acho que é super importante, né? E você vê que alguns vão para a escola, todos se formam, vão para a universidade, outros não, mas seja lá o que for que eles tenham, a gente não pode jogar fora, a gente tem que aproveitar. E pensar que mesmo adulto eles aprendem ainda. E aí, gente, os programas geralmente devem avançar em direção ao ensino de habilidades acadêmicas mais complexas, se for adequado. Se você começou a trabalhar desde criança, você viu que a criança está avançando, está aprendendo a ler, sendo alfabetizado, você vai começar a introduzi-lo no mundo acadêmico, né? Socialização, aprendizagem por observação, e não é só a imitação, não. Quando eu falo aprendizagem por observação, é feito aquilo que eu disse. Aí o meu amigo teve a carteira apreendida porque bebeu. Eu já não vou fazer isso. Tipo, aprender com a experiência do outro, sem ter que copiar, ter aquela consequência para poder dizer, não posso fazer.
Programas de manutenção de habilidades já dominadas pela criança devem estar sempre presentes para garantir que tais habilidades não sejam perdidas por falta de uso. Então, não só você tem que ter, tipo, ele dominou, né? Aí você vai ter a lista de programas dominados. Mas de vez em quando você faz aquele programa porque você pode ser perdido se você passar muito tempo. E mais importante, na medida que ela progride, as técnicas de ensino devem se tornar menos estruturadas e voltadas à generalização das habilidades aprendidas para o contexto escolar e do seu dia a dia. E aí, isso é uma forma de manutenção também. Porque se aquilo que a gente ensina à mesa, a gente passa para o contexto da vida real, ela vai ser mantida no contexto da vida real. Eu não preciso nem ficar trabalhando aquilo de novo à mesa, né? Faz sentido? Gente, eu sei que vocês já estão restos mortais, mas tá valendo. A gente tá chegando ao fim. E aí, assim, habilidades acadêmicas mais complexas, você vê que assim, a gente quer que ele consiga o quê? Se concentrar, fazer a tarefa de casa sozinho, né? Que ele esteja feliz fazendo as tarefinhas, que você veja que ele consiga, digamos, ler para o outro, assim, porque vem tudo junto. Olha só, não é só habilidade acadêmica, mas é acadêmica junto com social, né? E que ele consiga se graduar na medida do possível, até onde ele chegar. A gente não sabe quais são as possibilidades deles, até a gente tentar. A gente tem que dar o melhor de nós e ver qual é o melhor que a gente consegue tirar deles. Eu acredito muito, e isso é a primeira coisa. Se a gente já começar não acreditando, não vai chegar a canto nenhum. Então, só agora uns comentários finais para poder a gente abrir para vídeo, pergunta, essas coisas, certo? Os pais, eu já falei isso aqui, mas vou frisar porque eu acho que é importante. Os pais e profissionais devem manter um trabalho colaborativo de monitoração do progresso da criança na escola para maximizar suas chances de sucesso e minimizar experiências de discriminação e exclusão. Com esse tipo de intervenção, muitas crianças autistas têm demonstrado avanços significativos em habilidades múltiplas, alguns não sendo mais diferenciados dos seus pares. Acontece, eu não estou falando disso aqui de mentira, não. Tem crianças que responderam muito bem a esse programa, conseguiram ser incluídas inicialmente, digamos, com apoio, e depois o apoio é removido até o ponto que eles conseguem ir para a escola e que ninguém consegue mais nem identificá-lo como sendo autista, certo? Acontece, não são todos os casos, mas é importante frisar que isso é possível. E mesmo, agora o mais importante de tudo, mesmo quando não atingem níveis de funcionamento intelectual, educacional, que a gente chama típico, certo? Eles sempre vão mostrar, se você fizer um trabalho bonitinho, eles sempre vão mostrar progressos desenvolvimentais e comportamentais sucessivos e relevantes. Então eu vejo gente que é meio preconceituoso, tipo, eu só trabalho com a criança se ela tiver potencial. Não é assim, porque todas têm potencial, né? Assim, potencial, quando eles dizem isso, eles querem dizer, sim, vou normalizar, ele vai se tornar uma criança típica, se não vai, eu não me interesso. Não é assim. Todos vão mostrar progressos e a gente pode fazer uma diferença grande, e eles podem chegar a participar ativamente na família, em escolas, grupos sociais que ofereçam apoio às suas necessidades, como eu estava falando ali, né? Então, gente, só você conseguir, tem gente que se torna adulto ainda usando fralda. Se você consegue que ele pelo menos peça para ser levado ao banheiro, para mim isso já é ótimo. Daí a gente pode ensiná-lo não só a pedir, mas também ir ao banheiro sozinho. A gente não pode desistir porque tipo, já passou do tempo. Não passou do tempo não. Sempre é tempo, certo? Pra gente trabalhar. É mais difícil às vezes, porque os hábitos já estão mais cristalizados, mas não significa que é impossível.
Ah.